Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Martin. Oi, Walter. Como vai? Como você vai? Eu estou muito melhor, e você? Por que eu não estaria bem? Não, é eu que estou melhor, porque eu expulsei aquele sapo lá. Ah, então o sapo foi embora. Ele foi embora. Agora eu estou muito melhor de novo. Que E bom. você? O mesmo de sempre. Ok, então isso é bom. Digamos que não é tão ruim. Hoje nós vamos causar um alvoroço um pouco de novo. Ah, é, Martin? Nós vamos engrossar o caldo. Muito bem. Então vamos lá. O tema de hoje é sobre pandemias e vacinas. E é um tópico muito perigoso. Então, obviamente, todo mundo sabe que nós não estaremos disponibilizando esse conteúdo nas plataformas Não. normais, porque isso aqui é só uma prévia do que está por vir. Eles já têm treinado isso há um bom tempo. E sabe, você não treina e treina e treina alguma coisa se você não planeja conseguir algo com isso. Exato, e você não tem não existe essas situações de cenários de treinamento simplesmente por motivo nenhum. Exatamente. Vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, é um privilégio poder estar aqui. Obrigado por isso. Nós pedimos que Tu abençoes essa conversa, ilumine nossas mentes com Teu Espírito Santo e nos guie nessa conversa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Antes de começarmos a falar sobre este tema, você tem noção o quão gratos deveríamos ser a Deus por Ele ter nos concedido tanta informação, não apenas por meio da palavra de Deus, mas também pelos seus profetas. Ele nos disse o que iria acontecer e ordenou que nos preparássemos. Este é realmente um grande privilégio. Sendo assim, antes de começarmos, eu acho que deveríamos agradecer a Deus. Sim, com certeza. E a verdade é que muitas vezes nós não valorizamos que Ele nos disponibilizou isso. E a parte mais triste é como muitas pessoas não querem aceitar isso. Ou não dão importância. Eles simplesmente querem descartar. Esse é o principal ataque que Satanás tem contra a igreja dos últimos dias. Cada pai acaba sendo confrontado com a mesma questão. Até mesmo o melhor conselho que você pode dar aos seus filhos, mais cedo ou mais tarde, será ignorado, pois eles precisam aprender por si mesmos que há certos caminhos que funcionam e há outros que não funcionam. Mas isso nunca deve impedir os pais de darem os seus conselhos. Com certeza. É por isso que Deus dá o conselho dele, mesmo sabendo que os seus filhos ignorarão. Isso só mostra o quão amável que Ele é. E, por exemplo, eu não acho que existem muitos pais por aí que não queiram apenas o melhor para os seus filhos. É verdade, Martin. É isso que... Então, quando Deus nos dá instruções e recomendações, nós fazemos as mesmas coisas que as crianças fazem com os pais. Eu não quero fazer isso. Deus tem tantas maneiras interessantes de nos dar informações. Por exemplo, quando Ele faz uma parábola de contraste, ela acaba nos surpreendendo. Por exemplo, a do juiz terreno, que por ser incomodado vez após vez, acabava lhe atendendo apenas para você ficar quieto. Mas é claro, isso significa que quanto mais ainda, o juiz justo também atenderia o clamor das pessoas. Então, vamos começar o assunto. Hoje falaremos sobre pandemias, vacinas. Seriam os lockdowns e a obrigatoriedade coisa do passado? Bem, normalmente, aquilo que dizemos aqui acaba gerando controvérsias. Sendo assim, como de costume, vamos colocar esse episódio em uma plataforma alternativa. E, sabe, Martin, será que os checadores de fatos estão aí ainda? Ou será que eles estão silenciosos? Hein? É interessante, não é? Nós talvez chegaremos a algumas dessas respostas durante essa apresentação que nós faremos aqui. Muito bem. Leremos agora um manuscrito do Espírito de Profecia.
A ciência enganosa de Satanás nos vencerá, a menos que estejamos em conformidade com a vontade de Cristo. A menos que o coração, mente, alma e força esteja completamente em conformidade à vontade de Cristo, a ciência estudada não nos dará entrada no caminho e portões estreitos que levam à vida eterna. Estreito é o portão e o caminho que levam para a vida, e poucos o encontram. Porque largo é o caminho e grande é o portão que levam à destruição, e muitos são os que seguem por este caminho. Aqueles que consideram valiosa ciência serem espertos, enganarem e tirarem vantagem de seu próximo, estão enganando a sua própria alma, e a menos que mudem, nunca entrarão na Cidade Santa. Nenhum negócio torpe, nenhuma ciência enganosa encontrará lugar nas cortes celestiais. Ou seja, Jesus sempre disse que ele não fazia nada em segredo. Quando ele foi questionado a respeito de seus ensinamentos, ele disse: ora, por que vocês não perguntam a todo mundo que está aqui? Eu nunca fiz nada em segredo. E bateram nele por causa disso. É assim que funciona. Já essas sociedades secretas que as pessoas gostam tanto de participar, veja, por exemplo, a família real, está aparecendo nos noticiários hoje. Se você investigar suas afiliações, verá que todos pertencem a sociedades secretas. Eles estão afundados nos Bilderbergs, maçonaria, clubes dos 300 e daí por diante. Tudo é feito em segredo. E eles são os grandes filantropos do mundo. E eles se apegam a certas questões de maneira muito forte. Por isso que, às vezes, precisamos estudar essas questões por nós mesmos, já que o diabo é o mestre dos enganos. Sendo assim, estude, descubra por si mesmo qual é a vontade de Deus em torno dessas questões. E se você ler essa citação e olhar para os dados do que tem acontecido, por exemplo, no mundo da medicina, então a pessoa que sabe e lê esses dados vai ter que tomar uma decisão sobre o que ele irá repassar para os seus pacientes e tudo mais. Porque você pode cair na armadilha de deixar Satanás te guiar se você não obedecer o que, na verdade, Deus está te dizendo. Certamente. Vamos continuar lendo os manuscritos. Foi-me mostrado estas coisas especiais da ciência de Satanás e como ele enganou os santos anjos, e eu tenho medo dos homens que se aventuram nesse estudo da ciência que Satanás levou adiante na Guerra dos Céus. O que estamos falando aqui, Martin, basicamente é a coisa do controle da mente, o aspecto espiritual, a falsificação da verdade. Oh, como eu queria não ter que contemplar esta mesma ciência praticada aqui na Terra por meio dos praticantes de medicina. Eu acredito que o que ela está falando aqui refere-se ao engano perpetrado por Kellogg, em que ele exaltava a humanidade quase ao nível de divindade. Desta maneira, de certa forma, são eles os provedores da cura, e não Deus. Bem, se você colocar o Harari, o que ele disse, o conselheiro do Klaus Schwab, ele tem esse mesmo tipo de sentimento. É isso mesmo. Segundo esta mentalidade, eles são como deuses na Terra. Agora, precisamos deixar claro às pessoas que a ciência e o mundo médico são incapazes de curar. Não. Nenhuma pessoa é capaz de curar outra pessoa. O que se faz é criar circunstâncias para assim aumentar as chances de a cura acontecer. Sim, para que o corpo cure a si mesmo. Mas é o próprio corpo que se cura. Você pode realizar uma cirurgia extremamente complexa, e isso é bom, e ela deve ser feita. Milhares de vidas podem ser salvas ao se retirar um problema ou corrigir algo que tenha surgido por uma questão genética. No entanto, costurar algo não é a mesma coisa que curar.
Após a cirurgia, o corpo precisa curar-se. Então, a cura sempre vem de Deus. Então, nós não queremos varrer do mapa o mundo médico. A medicina tem o seu lugar. O que eu quero dizer é o seguinte, e nós falaremos sobre medicamentos daqui a pouco. Até mesmo os medicamentos têm seu lugar. Mas o que eu quero dizer é que até mesmo algo que é prejudicial, considerando-se um ponto de vista mais amplo, também tem o seu lugar. Como, por exemplo, o espírito de profecia diz que algumas coisas são prejudiciais, como o chá preto, o café, porque possuem cafeína. Mas se utilizadas em um curto período, elas podem vir a ser medicinais. Sendo assim, até mesmo do mundo dos medicamentos, algumas drogas são prejudiciais ao longo prazo, mas no curto prazo, o seu uso pode ser benéfico. Por exemplo, a anestesia. Sim, correto. Você pode morrer por causa de uma anestesia, mas por um período curto de tempo ela é necessária. Por um período curto, mas a sua vida não pode depender daquilo. Não. E dentro do mundo dos medicamentos, é comum que os médicos prescrevam drogas para a vida toda. Apesar deste terem efeitos prejudiciais, mas seria muito melhor você trabalhar na causa da doença. Isto seria melhor. Sim. É disso de que se trata. Como meu coração agoniza enquanto vejo almas aceitando a persuasão feitas a ela para unirem-se àqueles que estavam guerreando contra Deus. Uma vez que mordam a isca, parece impossível quebrar o encanto que Satanás joga sobre elas, porque o inimigo trabalha a partir da ciência do engano, assim como ele fez nas cortes celestiais. Ele utiliza os agentes humanos para levar adiante a sua obra com outros seres humanos. Ele tem trabalhado de maneira tão diligente com homens em nossos dias que ele tem ganho esse jogo vez após vez. Quando você consegue colocar as pessoas dentro de um trem, seja no sentido espiritualista ou até mesmo no sentido químico, então elas morderam a isca. É isso mesmo, e é por isso que eu gostaria de adicionar aquilo que eu disse antes. Às vezes, o médico, ou quem quer que seja, não está querendo necessariamente causar dano. Mas uma vez que você começa a perceber que existem dados mostrando que isso está causando danos, daí é você que decide se você vai continuar com isso, que Satanás está te dizendo para continuar como você já fez, ou voltar atrás e dizer, eu estava errado. Porque é isso que nós vamos ver agora. Será que esse tipo de pessoa admite o que na verdade a ciência está dizendo? Leiamos esta citação do livro Mensagens Escolhidas. As drogas nunca curam a doença. Elas apenas mudam a forma e a sua localização. Somente a natureza é a verdadeira restauradora. E quão melhor poderia ela realizar o seu trabalho se fosse deixada sozinha. Mas este privilégio raramente é deixado com ela. Quando a natureza é sobrecarregada e finalmente consegue realizar o seu extenuante trabalho, o crédito pela vida do paciente é dado ao médico. Mas quando a natureza falha em seus esforços de expelir o veneno de seu sistema e o paciente morre, aí dizemos que foi providência divina. No entanto, se o paciente não tivesse sobrecarregado a natureza e feito uso sábio de água pura, então o uso de drogas perigosas seria totalmente evitado. Mas o uso de água pode fazer muito pouco se o paciente não sente a necessidade de cuidar estritamente da sua dieta. Ou seja, Martin, às vezes existem maneiras mais adequadas de se lidar com a doença. Nós já falamos aqui a respeito do bom uso da água. Limpar o corpo de impurezas é frequentemente mais benéfico do que qualquer medicação que você possa colocar em seu corpo. E, é claro, a prevenção da doença, por meio de uma meticulosa atenção dada à alimentação. Só que hoje, no mundo em que a cura vem por meio de uma pílula, essas coisas são ignoradas. Hoje em dia a prevenção é feita através de drogas e não pela dieta. É isso mesmo.
Se você se preocupa com seu corpo e adota a filosofia de não sobrecarregá-lo com coisas que são potencialmente perigosas, você tem o total direito de seguir os ditames de sua consciência. Recentemente, nós tivemos este caso em que Djokovic foi proibido de jogar tênis em alguns lugares, apesar de não ter sido banido em outros como Wimbledon. Mas veja, eu não estou defendendo aqui que devemos ser fanáticos por esporte, mas eu fiquei muito feliz quando ele ganhou a Wimbledon. Não pelo fato de ele ter ganho a Wimbledon, mas por causa do posicionamento dele. Sim, por aquilo que ele defende. A coisa é que isso pode ser também um tipo de precursor daquilo que está por vir. Como eles vão te tratar? Exatamente. Vamos dar uma olhada no que ele tem a dizer, e então entraremos na questão da ciência. Em última análise, você está preparado para renunciar à chance de ser o maior jogador de todos os tempos, estatisticamente? Pois você resiste tanto a essa vacina. Sim. Com certeza. Do jeito que vão as coisas, significa que você vai perder o Aberto da França? Você está disposto a pagar esse preço? Sim. Esse é um preço que eu estou disposto a pagar. Ficar fora de Wimbledon esse ano, de novo, é um preço que você está disposto a pagar? Sim. Por que, Novak? Por quê? Porque os princípios de tomada de decisão sobre o meu corpo são mais importantes do que qualquer título ou qualquer outra coisa. Eu digo que todos têm o direito de escolher, de agir ou dizer o que acharem que lhes seja apropriado. Isso foi bastante profundo. Eu concordo 100% dessa parte do que ele disse. Eu concordo 100% com ele. E neste caso específico, não houve nenhuma conotação religiosa mencionada. Foi simplesmente o bom senso falando. Isso é uma coisa que tem estado em falta hoje em dia. E falta bastante, viu? Especialmente quando práticas coercitivas ainda estão em uso, como foi no caso dele. Exato. Eles tentaram forçá-lo de uma maneira muito forte, mas ele ficou firme. E isto é algo que todo indivíduo terá que fazer, porque todos deveremos ficar diante do juiz um dia e darmos satisfações por aquilo que nos posicionamos, e não pelo que as massas se posicionaram. Isso é uma declaração muito importante. Nós também sabemos que há coisas muito estranhas acontecendo no mundo dos esportes. Como vimos no caso do Djokovic, por exemplo. Ele foi impedido de participar destas competições de alto nível, caso não se adequasse às regras, pois ele precisava ser um exemplo a todo o restante da população de que são eles que mandam. Sim. Muito bem. Mas olhe para as consequências. As pessoas negam as consequências, mas as estatísticas estão mostrando que não dá mais para negar as consequências. Mesmo apesar da evidência de que há um dano muito sério associado a esta questão da vacinação. Evidências que foram ignoradas, que foram deixadas de lado. Vamos dar uma olhada em algumas informações que estão saindo a respeito disso. Molly White tinha 20 anos e era uma estrela em ascensão no futebol feminino. Nada para se ver aqui no boxe. Também do Belfast Telegraph. Uma jovem boxeadora que faleceu de repente tinha um sorriso contagiante e uma natureza bondosa. Nada para se ver também no ciclismo, no rugby, futebol, boxe, 37 anos, 30 anos, 20 anos, 19 anos. Em forma, saudáveis, no auge do condicionamento físico e mortos. Mas nada para se ver aqui. Meses atrás eu pensei que poderia haver algo para se ver com tantos esportistas morrendo de repente, e eu estou sendo investigado pela Ofcom por causa disso. É claro que eu não gostaria de cometer esse erro novamente. No entanto, como relatamos na província canadense de Alberta, a principal causa de morte não é o câncer ou demência, mas por causa desconhecida. A morte por causa desconhecida. É assim que se vê que foram apenas 500 em 2019. 2 anos depois, são 3.500.
chamadas de desconhecidas. Agora está se espalhando por outras províncias. Veja este exemplo de mortalidade para os 25 a 54 anos, jovens e americanos de meia idade. Qualquer coisa acontecendo no terceiro trimestre de 2021, bem, esse foi, na verdade, o pico dos mandatos das vacinas nos Estados Unidos, onde várias ocupações, desde paramédicos até garçonetes de Manhattan nos restaurantes, tinham que estar vacinado para manter seu emprego. E, curiosamente, isso coincide com o enorme excesso de mortalidade entre as pessoas no auge da vida. Mas todos juntos agora, a correlação não é a causa. Essa é a linha dispositiva e, ok, já vimos um quadro semelhante na União Europeia. Aqui está o último relatório do Eurostat. Você escaneará em vão os papéis da Boogard para ver se há morte súbita por a causa desconhecida, enquanto aquele marrom escuro ali. Esses são os piores países com excesso de mortalidade acima de 15%. Estônia, 16,2%. Espanha, 16,7%. Portugal, com excesso de mortalidade de 23,9%. Mais cadáveres do que o habitual. Só por diversão, meninos e meninas. Vamos também dar uma olhada nas taxas de vacinação na Europa. Este é o resumo dos países. Então, olhemos para o país menos vacinado na Europa, que é a Bulgária. E eles também têm o menor excesso de mortalidade. E o país mais vacinado na Europa é Malta, e não está incluída nas estatísticas de excesso de mortalidade. Então, vamos ao segundo país mais vacinado na Europa, Portugal. E eles têm o maior excesso de mortalidade. Portanto, o país com a menor taxa de vacinação tem o menor excesso de mortalidade e o país com a maior taxa de vacinação tem o menor excesso de mortalidade. Mas todos juntos agora, a correlação não é a causa. Vamos falar um pouco sobre este vídeo. Veja, não estamos falando aqui sobre o excesso de mortes causados pela doença em si. Não. Estamos falando a respeito do excesso de mortes entre os vacinados. E é claro como o sol que os países com as maiores taxas de vacinação têm as maiores taxas de mortes desconhecidas, mortes súbitas, inesperadas. Nós já dissemos isso aqui antes, que houve torneios de tênis nos quais vários atletas tiveram que abandonar a competição por problemas de saúde repentinos. Eu nunca vi isso na minha vida. E olha que eu já tenho bastante idade, viu? Mas não, isso não tem nada a ver com a vacinação. Foi o que o repórter disse de maneira sarcástica. Segundo eles, não há causa que possa ser aplicada a essas mortes, porque elas são vagas. Porém, é tudo tão óbvio que qualquer pessoa é capaz de perceber. Sabe, como nós já dissemos antes, isso é lógico. Sim. A lógica parece que foi embora. Se você tem um certo cenário e todos têm um fator em comum e você quer descartar tudo isso, por que não? Pois é. Temos aqui um gráfico interessante. Esta linha preta é a vacinação ocorrendo. Já a linha azul, ali embaixo, são os colapsos. Refere-se aos atletas que estão colapsando. E a linha verde são as mortes. Morte que, após a vacinação, houve um pico nos colapsos e nos mal súbitos. Agora, note uma coisa interessante. Depois das doses de reforço, também houve picos de colapsos e mortes súbitas. Isso é muito assustador. Será que existe uma correlação? Bem, os checadores de fatos vão negar, é claro. Mas o gráfico fala por si mesmo. Bem, como nós lemos naquela citação no começo, você tem uma escolha a tomar, uma vez que os dados começam a te mostrar o que está acontecendo. Sim, é isso mesmo. Muito bem. Temos uma outra conversa, também ocorrida na GBN. É interessante, Martin, que eles não retiraram do ar esses vídeos da GBN. Talvez porque não sejam capazes de contrariar o que ele está dizendo. Exato. É muito estranho que eles censurem outras pessoas, como nós, por exemplo, mas esses daí podem continuar falando. Muito bem, vamos dar uma olhada.
Outro dia, o governo alemão divulgou números sobre as reações adversas graves às vacinas do Covid. Por graves, quer dizer o suficiente para colocá-lo no hospital. Eles disseram que era uma em cada 5.000 doses. Agora, cuidado aqui, não se trata de pessoas, mas de doses. Portanto, se você se inscreveu para uma 5ª dose, bem, você pode fazer os cálculos aritméticos do jornal Berliner Zeitung e calcular que 1 a cada 1.667 alemães reforçados tem experimentado sérios efeitos colaterais. E normalmente é detectado com a dose da droga, mas aparentemente não esta em particular. Aqui conosco para discutir isso e as últimas novidades sobre a vacina Covid é a ex-patologista do NHS, a doutora Claire Craig. O que eles fizeram na Alemanha foi realizar pesquisas também. Além de terem um sistema de relatórios, eles procuravam ativamente o que estava acontecendo com grupos de pessoas. Uma de suas pesquisas era para 550.000 pessoas, muita gente, 500 mil de pessoas vacinadas. Então, para descobrir o que aconteceu com elas, depois que a Pfizer, Moderna, 1 em 500, teve um evento adverso sério. E depois a AstraZeneca é 1 em 142. E os dados reais do ensaio, os dados do ensaio da Pfizer tiveram mais 50 pessoas que foram vacinadas, que tiveram um evento adverso grave, o que ocorre com 1 em 1.400. Portanto, essas pessoas ou foram hospitalizadas ou tiveram um evento de mudança de vida ou um evento ameaçador de vida. Portanto, essas são apenas uma ponta muito séria da história do iceberg. A rainha acaba de dar ao NHS o George Cross para o lançamento da vacina. Esse é um clube muito seleto. Por que o governo ainda está apresentando as vacinas como este conto de fadas? Essas pessoas, nessas posições de autoridade, convenceram-se de que salvaram milhões de vidas. E fizeram isso, em parte, através da modelagem de suposições, mas também o fizeram, em parte, olhando muito de perto os dados e decidindo que há menos mortes por caso em pessoas que são vacinadas. Mas quando você dá um passo atrás, se você olhar para o quadro geral, você diz, bem, vamos olhar primeiro quantas mortes se acumularam ao longo do tempo. Então você verá um gradiente em todo o mundo. Do tipo de morte por Covid está subindo antes da vacina. Quando as vacinas chegaram, esse gradiente deveria cair porque deveria ter sido um impacto, mas o gradiente continua constante como uma rocha por toda parte. Se você olhar para o número de mortes por caso relatado, estas são muito, muito altas no início. E eram altas porque não estávamos capturando todos os casos, estávamos apenas testando em hospitais e casas de repouso. E então, à medida que testamos, mais e mais caiu e se tornou uma linha horizontal perfeitamente plana em todos os continentes. E essa linha horizontal continuou a ser estudada como uma rocha através da introdução de vacinas, e então chegou o registro de uma queda por etapas quando a Omicron chegou. Porque você pode ver nos dados que eu estou registrando, quando a Omicron chegou, não há impacto das vacinas. Você viu, Martin? A vacina não teve impacto nenhum. Nenhuma mudança. Ou seja, o que estamos lidando aqui é um fenômeno normal, como qualquer gripe forte. E o medicamento que supostamente deveria salvar vidas, ou seja, a vacina, não fez nada para mudar a curva. Não mesmo. Esse ciclo continua como sempre foi. Muito bem. E estes dados que estão saindo precisam ser estudados com muito cuidado. Bem, o Dr. McCullough não é mais o homem mais popular neste planeta, desde que ele decidiu falar. Mas o que ele diz neste vídeo é bastante pertinente. Vamos dar uma olhada. E ele tem ainda muita influência. Ele fala a governadores, senadores e tudo mais. Rochelle Walensky, nossa diretora do CDC, disse que o CDC cometeu grandes erros e que eles precisavam assumir esses erros. Eu fui chamado aos noticiários, eu fui à Fox em várias estações, eu disse que erros eles cometeram. E ficou claro que o conselho do CDC era impreciso, era inconsistente, mas ainda assim era ditatorial. E sabemos disso porque quando chegamos ao ponto de usar máscaras em aviões, foi preciso um juiz federal da Flórida
para basicamente decidir que o CDC não podia dizer aos americanos que usem máscaras em aviões e outros meios de transportes. A minha opinião é que o CDC nunca deveria ter dado qualquer conselho ou orientação sobre controle de contágio. O controle de contágio está no âmbito dos médicos e outros que cuidam de pacientes. Não havia nenhuma evidência que apoiasse o mascaramento público ou higienizadores de mãos ou distanciamento social. Nada disso. Portanto, o CDC nunca deveria ter dado orientações, conselhos sobre vacinas autorizadas para uso de emergência. O CDC estabelece o cronograma geral de vacinas para a infância. Mas eles estavam muito fora de seu alcance em ambos os empreendimentos. E, rapaz, que desastre foi para a América. Em apenas alguns dias de tudo isso, o CDC saiu com sua nova orientação, basicamente alcançando o que nosso entendimento atual era recentemente um podcast. E um dos podcasters analisou uma das minhas palestras padrão chamada 5 Verdades sobre Covid e alinhou a mais recente orientação do CDC a isso, o que foi surpreendente. Basicamente, as 5 verdades da Covid são que, fundamentalmente, com respeito aos testes e ao transporte nasal do vírus, não há diferença entre um indivíduo totalmente vacinado e um não vacinado. Eles são indistinguíveis um do outro. Eles transportam o vírus com as mesmas cargas virais, eles são igualmente contagiosos, eles contraem a infecção com o mesmo tipo de propensão. Portanto, nós temos agora uma situação em que não há absolutamente nenhum apoio científico para qualquer forma de obrigatoriedade de alguém tomar uma vacina ou um reforço. Agora, em Ontário, eles têm dados. 9 em cada 10 pessoas que estão morrendo de Covid-19 estão totalmente vacinadas. Houve, basicamente, 3 falsas alegações do programa de vacinação. A primeira falsa alegação foi de que a vacina parava a infecção. Se você tomasse a vacina, não pegaria o Covid. Rapidamente, isso causou o registro de milhares de casos em 2021. O CDC desistiu disso em maio de 2021, quando eles disseram, não, vamos prosseguir com os avanços. Há muitos casos. A segunda falsa alegação foi de que as vacinas, basicamente, bloqueiam a transmissão. E eu lhe perguntarei como sair no verão de 2021. Eu disse, escute, elas não param a transmissão. As pessoas totalmente vacinadas transmitem umas às outras. E isso acontecia durante casamentos, cruzeiros, navios navais. E a última falsa alegação foi essa, Alex. A falsa alegação foi, bem, se você tomar a vacina, tem um prêmio de consolo. Você terá um caso mais leve, ou você não será hospitalizado, ou não morrerá. As vacinas nunca reduziram a hospitalização ou a morte. Nunca houve um ensaio prospectivo randomizado com a hospitalização e a morte como um ponto final primário, onde isso foi reduzido pelas vacinas. Os dados fornecidos pelo Canadá, Reino Unido, Israel, Europa, África do Sul e Austrália, mostrando claramente, quando eles contabilizam quem foi totalmente vacinado, que, na verdade, os totalmente vacinados estão muito piores com a Covid-19 do que aqueles que não são vacinados. Esta é a frequência com que a grande maioria das mortes ocorre no primeiro, segundo ou terceiro dia, Alex. É uma morte muito, muito rápida. Veja estas centenas de milhares de internações, 8.744 casos de miocardite. Cada um deles, o diretor do CDC chama o cardiologista. Eu fui chamado pelo diretor do CDC. Nós revisamos as informações para concluir que é miocardite. Isto é, lesão cardíaca. Parece ser irreversível, em grande parte nos jovens. Há múltiplos casos publicados de miocardite fatal. E vemos, caso após caso, de atletas morrendo no campo. Flávio Carejani publicou 2 artigos onde descobriu isso. O que acontece é que a proteína spike entra no coração, que foi mostrado por Bob Meyer e colegas na Alemanha. E então começa a haver inflamação e uma formação de cicatrizes e o aumento da adrenalina durante o curso do exercício, que desencadeia a morte cardíaca súbita que está acontecendo. E agora chamamos isso de síndrome da morte súbita do adulto. Quando isso acontece com pessoas fora da arena atlética e uma pessoa após outra, Alex, deixe-me falar sobre isso. A síndrome da morte súbita do adulto, os defensores da vacina estão dizendo é apenas uma morte sem causa. Nos Estados Unidos, as causas de morte são bem conhecidas. 40% doença cardíaca, 40% é câncer e 20% outras causas. Nós não temos grandes frações de mortes inexplicáveis nos Estados Unidos até agora. E em algumas regiões dos Estados Unidos, a principal causa de morte é desconhecida. O único fator novo introduzido na América tem sido a vacina. Martin, o que ele disse é bastante claro. Você quer acrescentar algo? Não, eu só quero completar que se você pegar aquela primeira citação que nós mostramos, você tem uma escolha a fazer quando você vê esse tipo de dado aí surgindo.
Exatamente, é isso mesmo. Temos aqui um gráfico retirado de fontes oficiais. Vem do governo do Reino Unido, Escritório Nacional de Estatísticas. Nós estamos tentando ser cuidadosos ao abordar este assunto. Veja que estamos usando dados oficiais e não apenas baseado na opinião de pessoas individuais. Não, é uma pessoa de boa reputação, como esse Dr. Peter McCullough, que está falando sobre esses dados também confiáveis que foram publicados. É dito aqui que uma pessoa a cada 246 vacinados morreu dentro de 60 dias da vacinação da Covid-19 na Inglaterra, de acordo com o governo do Reino Unido. Como podemos ver aqui, em amarelo, as mortes por Covid são bastante baixas. Já as mortes não causadas por Covid são altíssimas e o índice de todas as mortes também é bastante alto. Veja novamente a estatística aqui embaixo. Uma a cada 246 pessoas vacinadas morreram dentro de 60 dias desde a vacinação da Covid-19. Vamos analisar a questão. Digamos que o seu filho vá a uma escola que tem 500 alunos. A escola, então, diz aos pais que haverá um programa de vacinação e que todas as crianças serão vacinadas no dia X. Mas estejam cientes de que 2 das 500 crianças morrerão dentro de 1 ou 2 meses. Este será o resultado da vacinação. Martin, você deixaria seu filho ser vacinado? Eu não. Mas é aí que mora o problema. Eles vão dizer, os benefícios, eles no final das contas são maiores do que essas 2 crianças que vão morrer. Mas será que isso é verdade? Ou será apenas um mantra? Será que esse mantra foi provado? Não, não mesmo. Não, não foi provado. É pura especulação. É propaganda. Propaganda que lhe diz que você só vai ter sintomas fracos, que você não vai ter isso, não vai ter aquilo, mas os dados mostram outra coisa, não é? E nós atravessamos essa crise. Eu não me vacinei e não vou me vacinar. Eu me baseio na mesma premissa que o Djokovic. Agora, eu tenho razões morais para fazer isso, mas ao mesmo tempo eu também tenho um monte de evidências científicas corroborando a minha posição. Agora, veja, isso não quer dizer que eu sou contra as pessoas que decidiram ser vacinadas. Não quer dizer que eu vou me afastar delas. Nós devemos nos ajudar, pois todos nós passamos por essa máquina de propaganda gigante. Ela é realmente poderosíssima. Isso é verdade. Então, vamos, na verdade, nos ajudar. Vamos ver como diminuir esses problemas. Vamos pelo menos concordar que esses dados aí que estão sendo publicados, nós não podemos manipulá-los para que se encaixe com a narrativa. Exatamente. Temos aqui um outro artigo de Exposé News. O artigo diz, enquanto você estava distraído com a batalha para ver quem seria o primeiro-ministro, o governo do Reino Unido publicou um relatório confirmando que os totalmente vacinados representam 9 em cada 10 mortes por Covid-19 nos últimos 12 meses. Isso não é assustador? Eu acho que sim. Muito bem. Mortes por Covid-19, segundo o status de vacinação na Inglaterra, 1º de junho de 2021 a 31 de maio de 2022. A fonte é o governo do Reino Unido, Escritório de Estatísticas Nacional. As mortes dos não vacinados são de 4.635. Já as mortes entre os vacinados são 25.280. Veja, as pessoas morrem, mas quando vemos essas estatísticas, constatamos que essa taxa de morte é muito alta. E o único elemento novo inserido neste período de tempo foi a vacinação. É assustador quando os dados aparecem e eles querem manipular toda hora. Eles vão tentar ignorar isso. Bem, o que eles dizem o tempo todo é que precisamos ouvir a ciência. Sim. Ora, o que mostramos agora é ciência, mas eles não querem ouvir. Sim, é isso mesmo. Então, mais uma vez, você tem uma escolha a fazer como médico, como doutor, como presidente de um país. Com esses dados aqui aparecendo, você tem que fazer uma escolha.
Muito bem. Deve ter alguma agenda por trás disso. Será que as pessoas podem ser tão canalizadas em uma mentalidade que até mesmo os dados não são capazes de mudar a mente delas? Temos aí um dos nossos personagens favoritos nessa história, o Dr. Fauci. Já mostramos que ele está profundamente associado aos jesuítas e deve ter uma mentalidade jesuítica. Vejamos então o que ele dizia e o que ele diz hoje. Veja só como ele vacila de um cenário para o outro. Sim, vamos ver se eles estão considerando esses dados aí. Sim, vamos ouvir. Se levantarem a voz e criticarem a ciência, ninguém vai saber para quem estão falando. Mas se levantarem e realmente apontarem as balas para Tony Fauci, as pessoas poderiam reconhecer para quem é o recado. Portanto, é fácil criticar, mas eles estão, na verdade, criticando a ciência, porque eu represento a ciência. Portanto, se você está tentando me atingir como oficial de saúde pública e cientista, você está, na verdade, atacando não só o Dr. Anthony Fauci, você está atacando a ciência. Eu sou o vilão para todo um subconjunto de pessoas, porque eu represento algo que é desconfortável para elas. Chama-se a verdade. Ela ficou gripada há 14 dias, deve tomar vacina contra a gripe? Bem, se ela teve gripe por 14 dias, ela está tão protegida quanto qualquer pessoa pode estar, porque a melhor vacinação é ser infectada por si mesmo. Se ela, então ela não deve tomar? realmente estiver gripada, ela não precisa de uma vacina contra a gripe. Se ela estiver realmente gripada. E ela não deveria pegar de novo? Ela não precisa, porque a vacina mais potente é você mesmo se infectar. Quando as pessoas são vacinadas, elas podem ter certeza de que não serão infectadas. O Dr. Fauci diz que contraiu Covid pela segunda vez em 2 semanas. Eu comecei a me sentir muito mal, muito pior do que na primeira vez. Se você fez a coisa certa e se vacinou, você merece a liberdade de estar seguro contra a Covid-19. Esta manhã, eu descobri que eu também testei positivo para a Covid-19. Você está bem, você não vai pegar a Covid se você tomar as vacinas. Ei, pessoal, vocês ouviram de manhã que eu testei positivo para a Covid? Ao tomarmos a vacina, nós podemos alcançar a imunidade de rebanho, e daí vai simplesmente parar a propagação exponencial. O milionário fundador da Microsoft, Bill Gates, testou positivo para a Covid, apesar de ter sido totalmente vacinado e com doses de reforço. A Covid é o problema aqui, a menos que todos sejam vacinados. Bem como praticamente todos em Washington, Nancy Pelosi tomou inúmeras doses da vacina porque ela é uma boa pessoa, ao contrário de você. E ainda assim, bom, isso é um fato para aqueles de nós que ainda acreditam na ciência. Além disso, agora você disse que ela testou positivo para a Covid. Como isso funciona? Eu estou completamente vacinado e isso me dá algum conforto. A Covid descarrilou a campanha do líder da oposição, Anthony Albanese, algo que seus colegas de trabalho chamaram de inevitável. O que eu não esperava era sentir-me tão sobrecarregada. Na verdade, é um pouco embaraçoso. Derramei uma lágrima porque finalmente vi que tínhamos algo agora na Nova Zelândia que poderia manter todos a salvo da Covid-19. A primeira-ministra neozelandesa Jacinda Ardern deu positivo para a Covid-19. Eu quero aproveitar essa oportunidade para lembrar os canadenses a, por favor, se vacinarem. O mais importante é que você seja vacinado e não apenas para si mesmo, mas para as pessoas ao seu redor. E eu acredito que eu sou um exemplo de por que é importante ser vacinado e reforçado. Tome a vacina. Para realmente atingir a imunidade do rebanho vai levar todo o verão e potencialmente até mesmo o outono. Isso é para que você saiba, 70 a 80% dos americanos são imunizados. Quero saber sua opinião sobre muitas pessoas olhando para o presidente agora, tendo Covid, e todas essas pessoas que foram totalmente vacinadas, com dose de reforço e tudo mais, e estão pegando Covid. Os 20% mais ou menos de americanos que não foram vacinados podem olhar para isso, doutora, e dizer, tomar para quê? Para que tomar? O que a senhora diz a eles? Bem, se você está do outro lado do sul e está no meio deste caminho, o que vai salvá-la agora mesmo é o Paxlovid. Mas uma vez que atravessamos esta onda durante aquela lei, você deve ser vacinado e reforçado, porque acreditamos que isso protegerá particularmente se você tiver mais de 70 anos. Nós sabíamos que essas vacinas não iriam proteger contra a infecção. E acho que exageramos nas vacinas e isso fez com que as pessoas se preocupassem que não irá proteger contra doenças graves e hospitalização. Irá, mas vamos deixar bem claro que 50% das pessoas que morreram devido ao surto de Ômicron eram idosos vacinados.
Martin, parece que a lógica foi jogada na lata do lixo. Tem que ter algo de errado, porque aquela última pessoa, se alguém consegue, numa frase só, falar essa quantidade tão grande de contradições, então eu não sei nem o que dizer. E o Fauci, então? A melhor coisa que você faz é se infectar com a doença, pois aí você não precisa de vacina. E aí ele toma a vacina e pega a doença. Tome a vacina para se livrar do Covid e nós não vamos pegar ele. Daí essas pessoas pegam o Covid. Mas mesmo assim, a melhor maneira de não pegar o Covid é tomando a vacina. O que eles dizem é totalmente ilógico. Então, ou o mundo ficou louco, ou a insanidade tornou-se a nova norma. Eu acho que o grande reset tem muito que ver com a loucura. Martin, vamos voltar ao básico aqui. Por acaso lhe parece que os dados científicos e a lógica estão surtindo qualquer efeito nas autoridades? Não. Não. A realidade está mostrando, vez após vez, que não há lógica no argumento deles. Ainda assim, continuam dizendo a mesma coisa. Exatamente. Eles não estão desviando nada daquilo que eles dizem. Da narrativa deles. É. Muito bem. Então, será que existe uma agenda? Eu creio que sim. Vamos dar uma olhada. Temos aí na tela uma postagem da Rochelle Walensky, diretora do Centro de Controle de Doenças. Os dados têm demonstrado repetidamente que, até este momento, a vacinação contra a Covid-19 protege contra casos sérios e mortes da Covid-19. Ora, mas não acabamos de ver o oposto disso? E nós também vimos o Dr. McCullough dizendo que ela admitiu que existiam muitas coisas pelas quais o CDC não pediu desculpa. Pois é. Ela continua dizendo que devemos ficar atualizados em relação à vacinação da Covid-19. Qualquer estratégia de controle da pandemia que se apoie na imunidade natural causada por infecção da Covid-19 é falha. É o que diz a declaração assinada pela atual diretora do Centro de Controle de Doenças. É isso mesmo. A mesma diretora que agora nos diz para não fazer distinção entre a vacina e a infecção natural, nos alertou no início da pandemia que qualquer política de controle da pandemia que dependesse da infecção natural era falha. Veja, foi a mesma coisa que disse o Dr. Fauci. Por favor, se você já teve a doença, você não precisa de vacina. Esse é o melhor imunizante que você pode ter. Martin, quem fez o nosso sistema imunológico? Foi Deus que deu. Deus nos deu o sistema imunológico. Ele também nos deu o bom senso, apesar de algumas pessoas aparentarem não ter bom senso. Mas, enfim, como já vimos, os medicamentos não curam, eles apenas promovem uma circunstância que ajudam o corpo a curar-se. Mas, como estamos vendo, a vacina não cumpriu esse papel, pois os vacinados estão tendo muito mais problemas que os não vacinados. É o que diz a estatística oficial. Isso deveria estar sendo divulgado a todos. Então tem que haver um outro motivo pelo qual eles continuam dizendo isso. Exato. Mas a pergunta agora é a seguinte. Considerando os dados que estão saindo, eu repito, dados oficiais, por acaso eles estão repensando o posicionamento deles ou continuam forçando a vacinação? Completamente o oposto, eles estão promovendo isso ainda mais. Estão forçando ainda mais. Eles não irão retroceder. Eles vão forçar ainda mais. Ao longo de um ano, dentro da maior campanha de vacinação da história, mais de 12,6 bilhões de doses foram administradas entre 184 países, de acordo com os dados coletados pela Bloomberg. A última taxa foi estimada em 8,47 milhões de doses por dia. Este foi o maior esforço da história. E parece que eles não vão voltar atrás, mesmo apesar de todos os dados científicos que estão saindo. Veja aqui o mapa mundial de vacinações. Mais de 12,6 bilhão de doses foram administradas, 161 vacinações para cada 100 pessoas do mundo. Este esforço é gigantesco. Sim, isso é quase
1,5 vacina para cada pessoa, para cada ser humano na Terra. E veja só, parece que o único continente que foi poupado dessa informação foi a África. Portanto, eles não vão cessar esse esforço de vacinação. Ele vai continuar, não importa o que os cientistas digam. Na verdade, eles continuam promovendo isso. No outono e no inverno do hemisfério norte, vai ser um dos grandes motivos para promover essa vacinação. Temos aí mais um vídeo bastante interessante. É a respeito da opinião de Susan Michie, que acabou de ser nomeada como a presidente do Comitê de Comportamento da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, como lidar com o comportamento das pessoas? Por exemplo, se eu sou contrário à ideologia deles, como é que eles vão lidar com uma pessoa como eu, por exemplo? Ou com qualquer outra pessoa que tenha um conceito diferente daquilo que está acontecendo. Vamos ver que tipo de gente eles estão colocando nestas posições. Isto é muito importante. E nós também veremos a Organização Mundial da Saúde é uma organizaçãozinha pequena e obscura? De jeito nenhum, pois, basicamente, o mundo todo acabou de assinar que fará o que eles mandarem. Sim, então eles têm dentes. Sim, eles têm poder, com certeza. Isso é muito interessante. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. E você vai ver que ela é bastante firme em relação às máscaras, por exemplo. Bem, muitos dados foram publicados a respeito dos efeitos prejudiciais das máscaras. Virtualmente não há nenhum efeito benéfico delas. Ainda assim, a opinião deles é totalmente contrária. Vamos então ver o que ela tem a dizer, que, na minha opinião, é simplesmente horrendo. Tem um ponto que eu realmente tenho que te colocar, e você vai estar ciente disso porque tem havido muitos comentários sobre o tema na mídia britânica, sobre você, e tem a ver com a sua política. E você sabe do que eu vou falar. A senhora é membro do Partido Comunista há cerca de 40 anos. A senhora ainda é membro. E nós sabemos que o comunismo é basicamente estatista. Nós olhamos para os países comunistas ao redor do mundo e vemos que eles são sociedades tremendamente dominantes e controladas, de cima para baixo. Eu só me pergunto, e estou fazendo essa pergunta em nome daqueles que se questionam sobre sua política, se a sua política realmente influencia seu senso de controle, de modo que não são apenas os argumentos médicos, mas a senhora tem uma espécie de inclinação política para querer que o Estado diga às pessoas o que fazer. Eu vim em seu programa como cientista, como todas as pessoas que vêm em seu programa como cientistas. Eles vêm para falar de evidências, teorias relevantes, como abordamos as disciplinas científicas. E você não pergunta a outros cientistas sobre política? Portanto, estou muito feliz em falar de fatos, que é meu trabalho, e em limitá-lo a isso. Então a senhora está dizendo que a sua política não influencia a sua opinião sobre esse assunto? Estou dizendo que concordo em vir a este programa como cientista. E estou muito feliz em falar com você sobre as questões que você está levantando como cientista. É o mesmo para outros cientistas que você convida para o programa. Essa é uma resposta perfeitamente razoável. Obrigado por isso. Tivemos tanta esperança nas vacinas, esperávamos que tudo mudasse, que acabasse com a pandemia, pondo um fim a essas mudanças que tivemos em nossas vidas. Você acha que não será suficiente? As vacinas são parte realmente importante do controle pandêmico, mas é apenas uma parte. Testar, rastrear e isolar o sistema. Os controles de fronteira são realmente essenciais. E a terceira coisa é o comportamento das pessoas, o distanciamento social quando se está dentro de casa, garantir uma boa ventilação ou, se não, deve haver o uso de máscaras faciais e higiene das mãos e da superfície. Precisaremos manter tudo isso a longo prazo, e isso será bom não apenas para a Covid, mas também para reduzir outras doenças. Quando a senhora diz longo prazo, o que isso significa? Quanto tempo? Em poucas palavras. Acho que para sempre. Agora, é por isso que é relevante que ela seja membro do Partido Comunista há mais de 40 anos, porque, claramente, pelo menos as pessoas não sabem muito sobre Susan Michie, que agora vamos relembrar, acabou de ser nomeada da Organização Mundial de Saúde como presidente do Grupo de Ciência Comportamental. Esse é o título, seu grupo técnico consultivo sobre percepções comportamentais. Agora, o que importa é que essa mulher acredita que ela precisa que estas obrigações durem para sempre. É claro
Os comunistas acreditam no Estado e no poder do Estado. Eles acreditam em uma maneira pesada do Estado organizar a sociedade. Mas a outra coisa que eu direi é que a pessoa que foi o presidente desse comitê da Organização Mundial de Saúde, antes dela era um americano. Ele era o administrador de informações, Sunstein. Agora, o interessante é o que essas pessoas acreditam, e com as suas próprias palavras eles nos dizem o que acreditam. Portanto, ele escreveu um trabalho no qual ele falou sobre a necessidade de desafiar a teoria da conspiração. Você pode ver nas recomendações 1 e 2 que ele fala sobre a proibição de teorias de conspiração e o governo tributando ou impondo algum tipo de medida punitiva para aqueles que disseminam tais teorias. A infiltração cognitiva, eu creio que leva isso um passo adiante. O que eu acredito é que isso se refere a armar os nossos pensamentos contra nós e contra os nossos semelhantes na sociedade, os nossos cidadãos. Como armar seres humanos contra outros seres humanos através da infiltração cognitiva? Vamos falar sobre isso. Portanto, lembre-se dessa frase, vocês sabem, respeitem as ordens da Covid para não matar sua avó. Tivemos isso aqui no Reino Unido. Eu não sei se nos Estados Unidos era tão popular, mas eles nos disseram que se quebrássemos aqueles mandatos aos quais Susan se referia, seríamos culpados de matar nossos avós. Agora, se você puder usar a mídia corporativa para espalhar propaganda, porque essa é a palavra certa para isso convence a população de que, quebrando esses mandatos, eles vão matar seus entes queridos. O que você consegue fazer? Transformá-los em armas de imposição da lei. Eles irão de boa vontade, sem a necessidade de um policial para ajudá-los a fazer isso. Denunciar seus vizinhos. Irão de boa vontade usar fisicamente a força física, se precisarem, para impedir que você mate sua avó, a avó deles. Portanto, infiltração cognitiva significa entrar na sua cabeça, sob sua pele, e armá-lo para agir como um agente do Estado, contra seus vizinhos ou qualquer outra pessoa, seja seu amigo ou sua família. E é aí que você começa a ver isso durante esse período da Covid. Nossos amigos, entes queridos da família, pessoas que pensávamos serem amigos, começam a se voltar contra nós se não estivéssemos cantando a mesma música. Eu só quero saber, é correto dizer que você retira o que disse a respeito de que os teóricos da conspiração deveriam ser banidos ou tributados por terem uma opinião online? É correto dizer isso? Eu não me lembro muito bem do artigo, então certo. Eu não lembro de ter afirmado nada do que você disse. Você disse, eu pesquisei. Você retira o que disse? Eu estou focado no meu trabalho. Então você não retira. Você ainda acredita nisso? Eu não me lembro. Você ainda acredita que as pessoas não deveriam ter liberdade de expressão? Obrigado. Portanto, nós podemos ver claramente, tanto no caso de Sunstein quanto de Susan Mitchell, que eles estão procurando aumentar o poder do Estado para impor as pessoas contra a sua vontade, sejam quais forem os mandatos que o Estado exija para censurar, porque no caso de Sunstein ele não foi informado sobre os mandatos da Covid, e o caso de Susan Mitchell, que agora assumiu a posição de Sunstein, lembremos-nos que eles sabem que isso vai romper o tecido social, e é exatamente isso que eles querem. Porque não esqueçamos, não podemos construir algo novo, construir melhor, a menos que primeiro o destruamos. E é isso o que é a grande parte desse reinício. Eles querem destruir nossa confiança nas instituições, e é claro, eles controlam essas instituições, e eles são capazes, portanto, de destruir nossa confiança nelas, porque eles estão implantando políticas que são absolutamente loucas. Portanto, eles destruirão nossa confiança nessas instituições, o que levará a uma enorme lacuna de confiança entre o povo e o Estado. Eventualmente, o povo rejeitará o Estado, haverá escassez de alimentos, de gás, de energia, o que levará a motins e a outros crimes que causarão um colapso da sociedade. Eles atacam tudo que é sagrado, como discutimos agora, e o que eles esperam conseguir através do desmoronamento da estrutura da nossa sociedade é o colapso total do nosso sistema financeiro. E eles esperam poder substituir isso por sua nova ordem mundial. E o nosso presidente Biden, a propósito, já fez um discurso no qual ele declarou que está na hora de uma nova ordem mundial. E ele achou uma forma relevante dentro desse discurso de dizer que a última vez que houve uma tentativa de uma ordem mundial estava se referindo à Segunda Guerra Mundial. Ele disse que 60 milhões de pessoas precisavam morrer. E ele colocou isso no discurso de hoje, falando de hoje, dos dias atuais, dizendo que estamos entrando numa nova ordem mundial. Essa não é uma teoria de conspiração, quando eles nos dizem cada vez precisamente o que eles estão procurando alcançar é o grande reset. Então isso é reconstruir melhor. É uma nova ordem mundial e isso significa um governo tecnocrático mundial. Martin, como você viu, ela era uma membro do Partido Comunista. Quem inventou o comunismo? Os jesuítas. Foram os jesuítas, através de seus outros meios. Total controle do Estado. Ainda assim, a preferência declarada deles é o fascismo. Sim. O fascismo também é uma forma de socialismo.
em que as armadilhas não são tão óbvias como são no comunismo. Ainda assim, trata-se de um regime de controle do Estado. Nele, você pensa que é dono de alguma coisa, mas na verdade não é dono de nada. Trata-se de um engano dentro de um engano. E é um regime draconiano. Se você fosse contrário, você seria visitado pela Gestapo e você simplesmente sumiria do mapa. A mesma coisa acontece no comunismo. Por exemplo, a KGB faria uma visitinha à sua casa, assim como em qualquer outra sociedade criada ali no bloco oriental que fosse baseado nesse tipo de estrutura. Esta é uma maneira de pensar jesuítica. Eles querem te colocar na linha. Não importa o como. Por acaso a Bíblia não diz que seria assim? Sim. Não haveria coerção? Sim. Não é mesmo? Eles vão te obrigar. Finalmente, isso terminaria num decreto de morte. É como eles dizem, talvez milhões de pessoas precisam morrer, mas os fins justificam os meios. Esta é uma mentalidade jesuítica. Na minha opinião, tudo isso aí é puro pensamento jesuíta. Como já vimos, o Dr. Fauci é um dos principais jogadores deles. Agora, qual papel exatamente ele joga? Não sei. Mas seja lá o que ele estiver fazendo, ele está criando uma narrativa dupla, então ele se qualifica. E você vê, se você puder lembrar, você também pode ter uma situação duplamente cega. Sim. Porque além disso tudo, você pode ter, nas próximas eleições, o lado conservador crescendo, se tornando os heróis, drenando todo esse pântano, mas daí jogando o pêndulo totalmente para o outro lado. O diabo já se encarregou dos dois lados. Muito bem, vamos voltar ao básico. Pode ser que alguém fique bravo com tudo isso. Pode ser que alguém fique extremamente irritado ao ouvir essa gente falando. Mas nós devemos ficar calmos, pois esta guerra não é nossa. Na verdade, esta guerra é de Deus. É uma batalha pela nossa mente. Qual é mesmo o nome da nossa organização? Qual é o nome? Clash of Minds, colisão de mentes. Exatamente. No fim, é o embate de mentes. E isso é muito importante que compreendamos. A base do governo de Deus, a constituição de seu governo, o seu código de normas, são os 10 mandamentos, o Decálogo. Nós já falamos bastante a respeito disso aqui. Essa lei se resume em amor a Deus e amor ao próximo. E qualquer forma de coerção não é amor ao próximo. Não. Você com certeza não estará amando a Deus. Portanto, qualquer pessoa que disser, não faça assim, você está matando a vovó, é mentiroso e a verdade não está nele. E como já mostramos, eles estão mentindo. Os dados não apoiam o argumento deles. Então, vamos olhar para a coisa com uma visão geral. Os mandamentos de Deus são amor a Deus e amor ao próximo, certo? Se você for resumir o Decálogo em uma palavra, a única palavra que você poderia utilizar é amor. Não é? Os 10 mandamentos são o resumo do que é o amor. É disso que se trata. E nada do que eles dizem se encaixa nestes parâmetros. Tudo o que eles dizem é contrário à lei de Deus. Pois Deus nos deu liberdade de consciência. Ele se importa tanto com a nossa liberdade de escolha que precisou morrer por causa dela. Não é verdade? Portanto, ao olharmos os princípios básicos dos 10 mandamentos, poderíamos resumi-lo perfeitamente com a palavra amor. Portanto, neste cenário, não há coerção de qualquer maneira, pois o amor não pode ser associado à coerção. O amor não pode ser forçado. O amor nunca, jamais força. É por isso que Jesus disse que quando fosse levantado, ele atrairia os homens a ele.
e não que os forçaria a aceitar a sua vontade. Mas o diabo é totalmente ao contrário. É ao contrário. É. E ele possui um agente nesta terra, que é a besta. E qualquer um que queira se comportar como a besta, se torna uma imagem da besta. Ela é como a besta, e tem o dragão como seu pai. Sim. Terão a mentalidade de seu pai, praticarão a coerção. A Bíblia diz que isso vai acontecer. Sendo assim, para mim, adotar o discurso de fazer tudo o que estiver ao alcance e poder dela para isso, é, na verdade, lutar contra Deus. Pois isso vai acontecer, gostemos ou não. Você, como nós já dissemos várias vezes, você vai entrar entre Deus e Satanás, e isso vai te esmagar. A coisa vai chegar a um ponto em que o embate de mente será inevitável. Sim. A decisão que você vai tomar será uma decisão particular. Cada um deverá adotar um posicionamento dentro deste conflito. É como Martinho Lutero disse, vamos dizer de novo, as únicas escolhas são ou ficar do lado do diabo ou ao lado de Cristo. Não existe outra alternativa. E cabe a você decidir. Ninguém decidirá por você. Não serei eu e mais ninguém. Nenhuma hierarquia pode me dizer qual lado escolher. Isso é entre eu e Deus. Vamos dar uma olhada no que está planejando a Organização Mundial de Saúde. Isso deve nos mostrar se estamos rumando na direção da profecia ou não. Sim, e será que tudo está voltando ao normal? Ou vai ficar ainda pior? Exato. O que diz a Bíblia? A situação vai escalar. E por que as pessoas não entendem isso? Eles não querem. Provavelmente eles estejam assustados. Ou porque têm uma agenda e precisam cumpri-la. É por isso que pulam de uma filosofia para outra. Se tudo isso é movido por medo, por que Deus então continuamente diz através da Bíblia, não temas? Porque daí o seu relacionamento tem que entrar nos trilhos de novo. A fé perfeita remove o medo. O amor também expulsa o medo. Muito bem, Organização Mundial de Saúde. Acordo de Prevenção de Pandemia, Preparação e Resposta. Os membros-estados da Organização Mundial de Saúde concordaram em um processo global para desenharem, negociarem uma convenção, acordo ou outro instrumento internacional debaixo da Constituição da Organização Mundial de Saúde a fim de fortalecer a prevenção da pandemia e preparação e resposta. Certo. Analisando o histórico dela, de vacilar entre posições, de agarrar-se a uma agenda ao invés de agarrar-se à ciência, Sim. isso me diz que eu estarei mais seguro dando ouvidos ao bom senso que Deus deu à humanidade do que alguns desses indivíduos influenciados por jesuítas têm a dizer. Exato, porque agora você tem que se lembrar. Anteriormente, a Organização Mundial da Saúde, antes dessa pandemia, eles só davam conselhos. Mas agora que isso aconteceu, eles querem te mandar. Eles querem ter o poder de ordenar todo e qualquer país como eles devem reagir a qualquer pandemia ou doença que surgir. Martin, eu acho que nem vale a pena dar a minha opinião a respeito disso. Acho que todo mundo já sabe o que eu vou dizer. Mas o que exatamente seria uma convenção, acordo ou outro instrumento internacional? Convenções, acordos e tratados são todos exemplos de instrumentos internacionais, que são acordos legais, feitos entre países e que são obrigatórios. Isso, por um acaso, soa draconiano, Martin? Sim, bem causativo e coercivo. Qual é o prazo para desenvolver este acordo pandêmico? Os Estados-membros começaram a segunda fase de seu trabalho como parte da INB de julho de 2022. O segundo encontro da INB, em 18 a 28 de julho de 2022, foi transmitido pela internet. O rascunho atual avançará para o rascunho conceitual do acordo, a ser discutido na INB 3 em dezembro de 2022. Eles estão com pressa, Martin? Sim, eles têm avançado constantemente. Muito bem.
A ANB submeterá os seus resultados para consideração na 77ª Assembleia de Saúde Mundial em 2024. Por acaso, Martin, essas medidas draconianas e coercitivas podem estar vigentes em 2024? Sim, é nisso que eles estão mirando. Então tá bom. Com o relatório de progresso, na 76ª Assembleia Mundial de Saúde em 2023, ou seja, em 2024 já tem que estar funcionando. E quem não concordar com aquilo que eles estão planejando, será marginalizado. Com certeza você não será muito bem-vindo na sociedade. O que acontecerá se países que entraram no acordo não cumprirem as suas obrigações? É um princípio geral da lei internacional que, uma vez que o instrumento legal internacional esteja em vigor, as partes são obrigadas a segui-la. Tais partidos devem obedecer às obrigações pela boa-fé. Para mim, isso soa como o retorno à Idade Média. A Igreja falou. Os jesuítas colocaram seu selo. Sendo assim, você vai obedecer. Não importa se faz sentido para você ou não. Por exemplo, o gnosticismo era lógico para as pessoas que moravam na Alemanha? Não. Não, não era? Com certeza não. Mas toda a nação não foi rotulada com isso? Sim. Sim, até mesmo as próximas gerações, que não tinham nada a ver com isso. Até mesmo 2 gerações depois. Muito bem. Então, isto parece ser algo entrincheirado na psique humana. E mesmo assim, eles não aprendem com a história. Eles vão fazer simplesmente aquilo que lhes é dito para fazer. Martin, quando a Bíblia diz que essas coisas vão acontecer, e que então virá um tempo de angústia como nunca houve, ela quer dizer exatamente isso. O que acontece numa escala local, digamos, na Rússia, o comunismo, ou em qualquer outro estado vassalo do comunismo, ou na Alemanha, o fascismo, ou na Itália, o fascismo, ou o maoísmo, ou qualquer outra coisa semelhante. Essas coisas foram locais, mas isso aí é global. Exato. Sendo assim, nós estamos indo do tipo para o antitipo. Uma vez estabelecido o antitipo, teremos chegado então à linha final. É a trombeta. Portanto, precisamos soar a trombeta em Sião. Agora, as pessoas precisam entender que esta é apenas uma questão, a questão da saúde. A saúde é o braço direito, correto? Satanás também tem o seu braço direito. E Deus tem o braço direito. Uma questão é a medida coercitiva. Mas, atrelada a essa, está o corpo. E o corpo tem uma filosofia. E esta filosofia é uma questão de adoração religiosa. Exato. Toda essa questão é uma questão de obediência, para testar a sua obediência ao sistema. Mas, e se isso estiver conectado a uma conotação de adoração religiosa? Porque quem está no controle disso tudo aí é Satanás. Sim, e quem é o seu agente? A besta é o agente dele. Sim, a besta é o seu agente. E todas essas organizações estão associadas à besta. Exato. Você pode fazer o que quiser. Por exemplo, a filosofia das Nações Unidas. Quem foi o filósofo das Nações Unidas? Não foi Pierre de Chardin? É. E quem foi ele? Ele era um jesuíta. Sim, um jesuíta. E toda essa filosofia está imersa no ocultismo. Há muitos anos atrás, eu dei uma palestra a respeito das Nações Unidas, Agenda Oculta das Nações Unidas. É. Tudo aquilo é válido hoje, tanto quanto era no passado. E não é conspiração, é um fato. Exato. Eu achei interessante como aquele homem que mostramos no vídeo, que escreveu contra teorias da conspiração, tentou se esquivar do repórter em relação a este assunto. E por quê? Exato. Sim, ele se desvia totalmente. Ele diz que nem consegue lembrar ter escrito isso.
Pois é, mas vamos resumir mais uma vez. Esta é apenas a questão da saúde. Você pode fazer dessa questão o seu assunto principal e pode falar disso para sempre. Bem, nos outros episódios falamos sobre a mudança climática e também poderíamos falar apenas sobre isso, ou mesmo outras questões como a questão política, a religiosa. Mas, Martin, todas essas questões estão juntas. Todas elas estão nos levando ao último embate de mentes. E é aí que deveremos tomar uma decisão pessoal. Porque se você prestar qualquer homenagem à besta, você a está adorando. Sim. E se você adora a besta, você se perderá. Essa é uma situação triste, mas essas são as únicas duas escolhas. Sai dela, povo meu. Deus não quer que você participe dos pecados de Babilônia. Vamos orar. Amém. Querido Pai, o mundo está dentro de um trem-bala rumo ao desastre. E aquilo que tem acontecido na história, em lugares isolados, está se tornando universal. E quando se tornar universal e leis que são contrárias à sua lei forem aprovadas, precisaremos fazer uma escolha. Eu oro para que façamos a escolha certa, em nome de Jesus. Amém. Amém.